Como as empresas podem ajudar no desenvolvimento das comunidades, né? Porque muitas vezes a empresa ela já ouviu falar, mas não correu atrás, não tem a informação de como que ela pode atuar nesse sentido. Mas antes disso, se a flechinha funcionar, né, uma rápida apresentação de quem é o Loriberto. A gente fala bastante, a gente se apresenta, a gente divulga um pouco do trabalho, mas acho que é importante dizer quem é o Loriberto, fazer uma breve apresentação de quem ele é. Primeiro, fazer a minha audiodescrição, já que vai ser gravado, depois nós teremos pessoas com deficiência visual que vão acompanhar isso também. Eu sou um homem branco, tenho cabelo curto, olhos claros, um cavanhaque mais ou menos grisalho. Eu estou vestindo hoje uma camisa polo na cor azul marinho, calça jeans, tenho 1,79 m, 1,80 m, depende a sola do sapato, né? É isso, tá? O Loriberto, ele é marido, pai, filho, irmão, sobrinho e por aí vai. Mas eu acho que o principal é um cara com um coração imenso e alegre. Acho que é o ponto assim, principal de quem sou eu, né? Dentro da minha formação acadêmica, eu tenho graduação em Contabilidade e Administração e mais algumas pós aí junto. Estou atualmente coordenador do Núcleo do Terceiro Setor, aqui na CIB, que nós criamos este ano de 2023. Além disso, eu sou coordenador do Núcleo da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, aqui em Santa Catarina, membro do Instituto Amigo do Leão, que promove e organiza o Prêmio Amigo do Leão, que inclusive 2024 terá a segunda edição. Sou diretor do Instituto Arthur Friesen, que desenvolve o projeto Viva Música, que é um projeto totalmente financiado via lei de incentivo. Agora, recentemente, até o Jonathan, muito obrigado, esteve conosco lá no Carlos Gomes, cobrindo, né, todo o show que foi feito com os alunos do projeto Viva Música. Sou líder do Dia de Doar, aqui em Blumenau. Sigam o Instagram, @doablumenau. Sou membro do grupo de trabalho dos fundos especiais na FECAM, Florianópolis. E, além disso, sócio da Orplan Solutions, com uma série aí de atividades que a gente faz. Captador de recursos, professor, pesquisador, host do podcast Dádiva e Gratidão, que divulga organizações aqui da nossa cidade e da região. Então, esse é um pouquinho do Loriberto. Provavelmente esqueci alguma coisa, porque eu já fui carinhosamente apelidado de polvo, né? Porque a gente tem aí vários braços e a gente acaba fazendo bastante coisa, tá? Todas as instituições sem fins lucrativos têm algo em comum, são agentes de mudança humana. O seu produto é um paciente curado, uma criança que aprende, um jovem que se transforma em um adulto com respeito próprio, e isto é, toda uma vida transformada. É uma frase que já deve estar beirando aí os 100 anos, do Peter Drucker, imagino que conhecido de muitos, de ouvir falar ou até de terem estudado ele. E um pouco do que eu quero trazer hoje aqui para vocês é essa questão das vidas transformadas, impacto social daquilo que as empresas podem estar fazendo, utilizando-se de leis de incentivo. Aqui eu vou passar rápido, mas só para a gente entender um pouquinho, né? Quando a gente fala de terceiro setor, onde é que isso se enquadra, né, conceitualmente, né? Nós temos um primeiro setor, que é denominado todo o setor público, um segundo setor, que é o produtivo, e um terceiro setor que abrange todas as entidades não governamentais, associações, fundações que atuam para a comunidade. E aqui uma informação que eu acho que ela é muito importante, nós percebermos qual é a importância do terceiro setor no Brasil. Alguns dados relacionados a uma pesquisa que foi lançada em março desse ano, ela foi conduzida durante o ano de 2022, tá? Que nos dá um panorama a respeito desse setor. Que às vezes a gente olha uma organização, a gente
acha que assim, é só uma organização, é só uma ONG, mas assim, qual é o impacto que isso tem no PIB? Ou nas ocupações no nosso país? E aí a gente chega a alguns números bem interessantes, tá? Para comparação, para efeitos de comparação, o setor da agricultura, tá? Isso são dados da FIPE, então assim, é oficial. A agricultura representa 4,57% do PIB, mais ou menos aí 235 bi em reais. Tem 6,9% de pessoal ocupado, 7 milhões de ocupações aí, pessoas trabalhando. O setor da fabricação de automóveis, caminhões e ônibus, percebam o número, 89 bilhões, que corresponde a 1,7% do PIB. 1,31% do pessoal ocupado, 1 milhão e 300 de pessoas trabalhando. E agora o terceiro setor, o que ele representa? 4,3% praticamente do PIB, 221 bilhões, com quase 6% de pessoal ocupado no país. E se a gente olha o terceiro setor por segmentos, nós temos a educação, com 0,77% do PIB, 39 bilhões, com 864 mil ocupações. A saúde, aqui é só setor privado, terceiro setor privado. O que é? O pessoal que trabalha na área? Pessoal que trabalha na área. Tá? A saúde aqui são só aquelas instituições que não são as públicas, não são hospitais públicos ou a área pública da saúde, é só privado. Tá? 1,8% do PIB, é mais do que o setor automotivo. Tá? Atividades artísticas, 0,31%, e as demais atividades, que daí entra assistência social, esporte, entre outras, 1,4% do PIB. O terceiro setor, ele precisa ser reconhecido como um agente extremamente importante na sociedade, e os números não deixam a gente mentir. Até agora nós não tínhamos esses dados. A gente sabia que tinha importância, que movimentava a economia, que tem uma penca de gente ocupada, trabalhando, mas nós não tínhamos isso dentro de uma metodologia. Agora a gente tem esses números para mostrar. Então veja, a gente está aí praticamente junto com o setor da agricultura, em termos de PIB, e muito além do setor automotivo, que a gente sabe que recebe uma penca de benefícios aí sempre quando a coisa aperta. Né? E o terceiro setor vive correndo atrás para conseguir se manter. Dito isso, vamos para uma realidade nossa aqui de Blumenau. Nós temos hoje 1.321 organizações da sociedade civil, CNPJs, aqui só na cidade de Blumenau. Tá? Sendo 1.153 em formato de associações, daí nós temos aqui 125 associações de moradores e APPs, tá? É um número pequenininho. Então nós temos aí mais de 1.000 entidades que estão fazendo alguma coisa em prol da sociedade. 18 fundações e 150 organizações religiosas que, segundo o marco regulatório, elas, dadas suas atividades, se não for exclusivamente vinculadas a credo, né, se elas têm atividades de assistência e educação, ela enquadra aqui também dentro do terceiro setor. Tá? Também são dados oficiais que a gente encontra lá no mapa das organizações, no IPEA, órgão oficial do governo. Tá? Aqui linka com o CNPJ, Receita Federal, então são dados que a gente tem bastante segurança em apresentar. E aí a gente precisa falar também sobre o aspecto das doações no Brasil, né? Como é que é esse comportamento de doações no Brasil. Também uma pesquisa que foi feita no ano passado pelo IDES, que vem fazendo essa pesquisa periodicamente. Agora ela vai acontecer a cada 2 anos, então ano que vem vai ter uma pesquisa novamente. As últimas 3 pesquisas, 2015, 2020 e 2022, as motivações para doar. Por que a pessoa doa
para uma organização, né? A gente vai falar de empresas daqui a pouco, né? Mas assim, por trás das empresas nós temos pessoas. Então as pessoas precisam estar motivadas também. Porque acredita na causa que ajuda, porque me faz bem, porque sinto que posso fazer a diferença. Então veja, são aspectos positivos, né, de quem decide doar, né? E assim por diante. Quais as causas que mais receberam doações? Então, crianças, a causa infantil é a líder, né, nessa última pesquisa de 2022. De onde vieram as maiores influências para doar? A igreja, a família, abordagens direto na rua, influenciadores, campanhas no trabalho. Aqui a gente começa a entrar no aspecto da empresa, né? Apenas 14% recebeu o estímulo de doação dentro da empresa. Então isso nos sinaliza alguma coisa que a gente precisa também pensar dentro das nossas empresas, né? Campanhas, anúncios, programas de TV, campanhas promovidas por empresas que destinam parte dos lucros, 10%, né? Isso aqui, a meu ver, a parte de empresa deveria estar no topo, né? Ou em segundo, pelo menos, porque a igreja tem um papel muito forte, né, na divulgação de campanhas. Mas também tem os aspectos de quem não doa, que também foi investigado, né? Por que pararam de doar? Ou por que não doam, né? Não tem dinheiro, porque ninguém pediu, né? Não confio nas instituições. Então também tem um papel das instituições mostrarem com confiança, né, com transparência aquilo que elas estão fazendo, né, entre outras. E o que faria doar, né, daí lógico, tem sempre a questão financeira envolvida. Mas eu abro um parênteses aqui que não é só dinheiro que você pode entregar, você pode dedicar parte do seu tempo como voluntário a uma instituição, e você pode também, como voluntário, dedicar alguma especialização sua, né, em forma de serviço, né? Então tem várias formas aí que se pode ajudar as organizações. E aqui sim a gente precisa começar a falar então desse aspecto de como as empresas podem doar. Aqui ainda é um número relacionado à pessoa física. O potencial que nós temos hoje em Blumenau, na pessoa física, são dados de 2023, 25 milhões de reais. É o que a pessoa física poderia deixar de imposto de renda aplicado em projetos incentivados. Já vou passar quais são as possibilidades de se fazer isso, né? E mais ou menos, tá? É um dado que eu ainda fui buscar ontem, na declaração deste ano, a declaração de imposto de renda, que você faz lá o ajuste e deixa uma parte para o fundo da infância e parte para o fundo do idoso, bateu aí 835 mil reais, ou seja, 3,25 do potencial. Se a gente ainda pegar o que foi para esporte, para cultura, a gente não chega a 10% do potencial. Então, a gente está falando aí de 2 milhões, mais ou menos, temos ainda 23 só na pessoa física para buscar, tá? E quais são os mecanismos que a gente pode estar utilizando, né? Quais são os meios pelos quais se pode causar esse impacto, né, utilizando-se de leis de incentivo. Esse quadro ele foi desenvolvido por uma parceira, a Clarissa da Be The Change. Isso aqui depois, né, a gente disponibiliza também. Mas temos aqui todas as leis federais possíveis de se utilizar para destinar imposto de renda. O número que eu trouxe antes é a pessoa física. A jurídica é maior. Só que nós não temos esses números porque, diferente da física, que normalmente é assalariado, então mantém uma constante, você consegue ter essa informação. Aliás, a própria Receita Federal disponibiliza essa informação. Na jurídica depende de mercado, então você pode, num trimestre, ter lucro, a empresa, pagar imposto, destinar imposto, no outro pode ter prejuízo e não destina. Então, é um número que ele flutua muito, né? Muito variável, mas certamente ele é muito superior
aos 25 da pessoa física. Tá? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Tá? Basta, se a gente pegar informações do que foi doado, por exemplo, para qualquer uma das leis, tá? Pegar o FIA, Fundo da Infância aqui de Blumenau, tudo que foi doado por pessoa jurídica e o que foi por pessoa física, a gente vê a diferença. Tá? Então nós temos a Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual, a Lei de Incentivo ao Esporte, a Lei da Reciclagem, que é uma lei nova, ela só não está regulamentada ainda, mas há a expectativa de que para o ano que vem ela já tenha regulamentação para começar a ser utilizada a partir de 2025. Então ainda tem um trecho, uma caminhada. O Fundo da Infância e Adolescência é um conhecido nosso, a lei mais antiga relacionada a incentivo fiscal. Fundo do Idoso, a lei de incentivo ao Estatuto do Idoso, então essa também é um pouco mais recente. Ainda precisa de um estímulo maior também. E as duas na área da saúde, o Pronas e o Pronom, que atendem a área oncológica e de assistência social, que retomaram a partir deste ano a sua vigência. Inclusive hoje à tarde devem sair os projetos aptos a fazerem captação, que inicia agora e vai até 31 de dezembro. Então é tiro curto, né? Fiquem atentos se alguma entidade com projeto Pronom ou Pronas venha a fazer uma abordagem a vocês. Tá? Nós temos aqui quem é que gere essas leis, nós temos o tipo de atividade que se enquadra dentro de cada uma delas e nós temos também quem pode ser proponente de cada uma delas. Né? E o último quadro eu acho que é o mais interessante, que é o que nos dá a indicação do percentual que a gente pode tirar do nosso imposto de renda e destinar por essas leis. Tá? Empresas, 4% dentro da cultura, 2% que pode ser integralmente para a lei de incentivo, ou então 1% para incentivo ao esporte, 1% para a lei da reciclagem. Fundo da Infância 1%, Fundo de Idoso 1%, Pronas e Pronom mais 1%, isso das empresas. E as pessoas físicas, 6% distribuído entre todas estas aqui, e o esporte ganha mais 1%, então pode-se chegar a 7% na pessoa física. Mais 1% para Pronom, mais 1% para Pronas, totalizando 9% do imposto de renda devido. Isso é pouco ou é muito? Depois eu vou trazer um número para mostrar a diferença que isso faz no nosso bolso e outros aspectos relacionados a essa simples decisão de você dar o direcionamento para o seu imposto. Além disso, no federal nós temos a Lei 13.204, que deu entendimento para que todas as organizações da sociedade civil elas possam buscar recursos junto às empresas de lucro real e as empresas deduzirem até 2% do lucro operacional. Na prática, em termos de percentual, seria o seguinte: a empresa dá o dinheiro e ela recupera 34% lá no seu imposto de renda, contribuição social. Na prática é isso. Não é integral, 100%, a exemplo das outras leis, mas ainda assim é uma forma de incentivo também. Tá? Tudo isso previsto no decreto do imposto de renda, tá? O decreto 9.580, tá? Também vou deixar depois esse material para vocês. E aí a gente começa a olhar para outras leis de incentivo que estão mais próximas de nós também. E uma delas é o Programa de Incentivo à Cultura, que foi lançado em 2020 aqui no estado de Santa Catarina, que pode ser utilizado o ICMS. Temos vários projetos que já aconteceram, vários em captação, né? E ainda temos muitos deles rodando aí, esperando, né, a liberação para poder fazer a captação também. Então esse por enquanto, ele é exclusivamente para a cultura. Um spoiler é que já existe um projeto pronto para ampliar isso para cultura, para esporte, desculpa. Então, esporte também vai ter a possibilidade de se buscar ICMS para financiar as atividades. Tá? O que faz com que empresas e pessoas muitas vezes não utilizam
dessas fontes públicas, desses incentivos fiscais, né? Pelas andanças desses últimos anos, a gente chega pelo menos a 4 pontos, né? A burocracia que envolve a concessão do incentivo são assim, o que as empresas e as pessoas dizem, né? Não necessariamente que isso seja verdadeiro, mas é o que se apresenta. A burocracia, desconhecimento das leis e a aplicabilidade nas ações sociais, a diversidade de leis, percentuais, bom, isso é fato, tem bastante, né? E a falta de articulação dentro da própria empresa, muitas vezes. Porque uma área de marketing ela pode achar muito interessante determinado projeto, mas chega no jurídico ou no fiscal ou contábil, barra porque volta num daqueles itens anteriores, né? Então, essa falta de articulação a gente tem visto como um fator impeditivo para que as empresas possam se utilizar mais desses incentivos, tá? Agora sim, trazer o número do que isso representa no nosso bolso, tá? Isso aqui é com base de como é feita a distribuição do imposto de renda no Brasil, tá? Dados do TCU 2023. Aqui a minha simulação leva em consideração o seguinte: um assalariado que tem uma renda anual de R$120 mil, ele vai pagar de imposto em torno aí, vai gerar de imposto, não necessariamente que ele desembolsa isso na hora, porque vai ter o mensal lá, né? Mas ele vai gerar um imposto de R$14.300, tá? Esse é recolhido na fonte ou depois na declaração de ajuste, sobe para a União, de lá começa a distribuição. 22,5% vai para o Fundo de Participação dos Municípios, que acredito que todos já tenham ouvido falar no tal do FPM. Esse 22,5%, ele é distribuído entre os municípios. E cada estado leva um fator, um percentual dessa fatia. Santa Catarina vai receber 4,2% daqueles R$3 mil. Então, para Santa Catarina, vocês já estão vendo onde o número vai parar, né? Dá para ter uma ideia, né? Para Santa Catarina virão R$135. Desses 135, 86,4 é distribuído entre os 295 municípios. Ou seja, R$117 vai ser distribuído entre todos os municípios de Santa Catarina. A capital, por força da lei, recebe a diferença, fica com a diferença, aliás, fica com 10%, e daí tem uma beiradinha que ainda é complementado para aqueles municípios que têm esse indicador mais baixo. Então, só para efeitos de comparação, tá? O que Blumenau recebe daqueles R$14 mil que foram pagos de imposto? Eu queria que todos assim falassem em voz alta. R$1,00 e... Gravem esse número, gente, gravem esse número. De 14 mil que volta para Blumenau são pouco mais de R$1,50, tá? Esse valor, ele vem para dentro do orçamento do município. Ele não vai alimentar projeto. Talvez para um fundo que a prefeitura constitua, mas a gente não consegue mais mapear ele, porque ele vem para o orçamento geral, tá certo? Então, assim, se você não decide, né, ou decide não destinar o seu imposto de renda, é isso que volta para a cidade, tá bem? Agora, se eu decido fazer algo diferente, passando, né, superando aquelas dificuldades que a gente viu antes lá, é muito difícil, é complicado, o contador diz que não é para fazer e tal. Eu posso falar porque, né, está no meu escopo também os contadores, né? Gente, a gente pode, daqueles 14, chegar até 1.290. Tem diferença entre 1.290 e 1,55? Quase nada, né? E uma coisa muito interessante, tá? Eu deveria ter feito a simulação, descontando esses 1.290 dos 14 mil.
a gente ia chegar até o final aqui com os mesmos R$ 1,55. Ou seja, a destinação, pela via normal, não muda absolutamente nada para o município. Blumenau vai continuar recebendo R$ 1,55. Só que a nossa decisão vai deixar mais 1.290 sendo aplicados em projetos que vão causar impacto, que vão mudar a vida de muita gente. E aí a gente muda um pouco aquela relação dos 25 milhões de potencial. Nós vamos chegar mais próximo daquilo lá. Tá? E aqui se aplica também, né, se a pessoa jurídica chega também a 9%. Então a aplicação do entendimento aqui é o mesmo. Tá? Então, para perceberem que dá para fazer alguma coisa diferente. Tá? Aqui uma rápida informação, as pessoas jurídicas do lucro real é quem podem fazer essa destinação do imposto, e essas empresas são poucas no país, 140 mil apenas, tá? Mas elas respondem aí por 70% da arrecadação do imposto de renda no país. Então são poucas, mas o volume delas é gigante. Na pessoa física, só para terminar aqui, tá aí, eu vou abrir, tá? A pessoa física com o modelo completo, né, elas representam aí 30% de todas as declarações entregues, ou seja, um contingente aí de 9 milhões de pessoas. Tá? Certamente aqui, se eu fizesse uma enquete, nós teríamos aqui os 30%, ou mais, que fazem pelo modelo completo. Então, quando fazer, né, pessoa física de janeiro a dezembro, tá? Dá para fazer de março a abril, daí específico para os fundos da infância e adolescência. E a jurídica, ela é o ano todo, conforme o regime de tributação ou a forma de apuração do imposto e pagamento de cada empresa. Né? Alguns fazem anual, então vão fazer isso só lá em dezembro, outros fazem trimestral, então depende aí de cada... E outras ainda fazem a antecipação mensal. Então, cada empresa vai ter um jeito diferente de fazer esses aportes. Tá? Então, nós temos aí a lei de incentivo ao esporte, nós temos da cultura, nós temos os fundos da infância, fundo do idoso, da área da saúde, e tem a que não foi regulamentada ainda, que é a da reciclagem. Tá? Bom, e aqui quais os impactos, né, enquanto nós, pessoas físicas e jurídicas, podemos ver acontecer, né? E abordagens também que a gente pode fazer com relação a quem nos diz, mas eu não sei nem por onde começar. Primeiro, é uma opção que a gente tem. A opção é sua, de decidir onde é que esse recurso vai ficar. Tá? Segundo, não há um desembolso. Tá? Não há um desembolso, porque o que acontece? Eu tenho um imposto de renda de 100%, e eu simplesmente saco desse 100%, um 9%, e eu digo onde ele vai ser aplicado. Tá certo? Não é um dinheiro adicional que vai ser tirado, e isso para as empresas funciona do mesmo jeito. Tá? Não há um desembolso, e sim um direcionamento desse valor. Onde eu quero que ele seja, de novo, decisão, onde eu quero que ele seja aplicado. Onde esse recurso vai causar o impacto social, que é a ponta, tá certo? O beneficiário que é atendido, a mudança que a gente faz na vida de pessoas. Cada uma das leis tem um aspecto. Tá? A do esporte, ela atende crianças, atende adolescentes, atende jovens, atende adultos, atende idosos e atende ao paradesporto também. Olha a abrangência que isso é. Tá? A gente tem aqui o paradesporto no município, que é referência no Brasil. Eles vão rodar um projeto de lei de incentivo ao esporte agora e estão aguardando mais 2 serem aprovados para captação. Paradesporto, que a gente enxerga o que está acontecendo, o benefício que isso traz para essas pessoas. Então, de certa forma, a gente participa como um corresponsável por tudo que está acontecendo de impacto, né, nessas entidades e com o beneficiário final.
A questão do dinheiro que a gente falou antes lá, dos quase 1.300 que a gente pode deixar. Esse dinheiro ele vai circular no município. Ele volta para a economia. Tá? Isso é uma coisa que muitas vezes não é falado. E é importante destacar aqui também que todo projeto, uma vez que ele é aprovado, tem os órgãos gestores que aprovam os projetos. O Elcido não vai me deixar mentir sozinho. Mas os projetos eles têm que ser 100% legais. Não tem jeitinho, não tem recibinho, não tem nada disso. É nota fiscal, é folha de pagamento, é recolhimento de tributo no que couber, é tudo certinho, 100%. Tá? Então, assim, vai circular, vai gerar novos empregos, vai gerar novas oportunidades, vai girar a economia e ainda, olha só, vai gerar novos tributos por conta disso tudo. Tá? Uma nota emitida vai gerar novos tributos. Então, a partir do momento que eu tenho projeto rodando, comprei a alimentação, lanche para as crianças que estão lá no futebol. Vem uma nota fiscal, essa nota fiscal vai gerar tributos novos. Então, o imposto de renda, ele se multiplica por tudo isso. Né? Dados preliminares, de cada R$1 investido no esporte retorna 1,2, na cultura 1,4, e os outros a gente não tem os números, mas é impacto, é dinheiro que se multiplica. Tá? Então, para vocês pensarem nesses ganhos que a gente tem na simples decisão de tirar um pedacinho do meu imposto e dar um direcionamento para ele por alguma lei de incentivo. Tá? Parte federal, parte estadual, programa de incentivo à cultura, ele é novo, 2020, então assim, a gente ainda está aprendendo como usar ele, mas ele tem aí um montante anual previsto pelo Estado de R$75 milhões para ser aplicado em cultura. Tá? Tem um monte de regras, tá? Entre elas talvez uma das que mais restringe o acesso é que o proponente, seja ele pessoa física ou entidade não governamental, ela precisa ter 5 anos de atividade. Então, por ali, dentro da área desejada. Né? Então, por ali você já restringe o acesso a essa lei de incentivo. E aí, conforme o porte da empresa, ela tem percentuais aí que ela pode destinar. Tá? Se ela fatura entre 4.800.000 a 19.200.000, ela pode destinar 15% do imposto, até 38.400, 10%, e acima de 38.400 ela pode destinar 7%. Aqui eu fiz só uma simulação com base no faturamento médio, aí do ICMS médio de 3%, dentro de cada uma das faixas. Né? Então, uma empresa de médio porte aqui que fatura até 19.200, ela pode contribuir anualmente aí com R$86 mil. E vai fazer a diferença para muita gente. Né? Voltamos de novo àquela tela anterior, que dá para fazer muita coisa. Tem só mais 428 slides, mas 400 eu vou tirar fora, então faltam só mais 2. Tá? Na sequência, o Cido já assume aqui. Tá? E no município, nós temos a possibilidade de deixar parte do IPTU, lá quando a gente for fazer o pagamento, também para o Fundo Municipal de Assistência Social. Até vou perguntar, a gente não combinou isso, mas o Serene recebeu o recurso do fundo? Tá. Beleza. Então, o que acontece? 5%, que é aquele descontinho padrão que tem lá na cota única, você abre mão desses 5%, paga integral e esse 5% vai para o Fundo de Assistência Social. Tá? Gente, e aí tem algumas coisas bem interessantes aqui também. Tá? Primeiro, é lançado um edital para receber projetos, então assim, não é distribuído de qualquer forma, tem regras também para serem cumpridas. Tá? Precisa seguir critérios de acessibilidade e inclusão, isso é regra
que tem hoje, né, no edital. E depois, então, são selecionados os projetos que vão receber esse recurso do fundo. Alguns dados: em 2022 foram executados 10 projetos, do que foi arrecadado em 2020 e 2021. Detalhe que essa lei ela é de 2019 e entrou em vigência em 2020, também é muito recente, a gente está começando aí a caminhar nisso aí. O valor investido, 219 mil, beneficiou 4.145 crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e acolhidos em comunidades terapêuticas. Por isso eu perguntei se o Sereni estava aí também. Mas eu fiz uma brincadeira com os números aqui com base no que foi a expectativa do IPTU deste ano 2023. 120 milhões de reais, 5% desse montante, 6 milhões de reais. É um bom volume de recurso, né? Daria para fazer algumas coisinhas lá também, né, Elcido? Então, se a gente pegar aquele 219 aí que foi distribuído durante 2022, no ano passado, né, e a gente comparar com os 6 milhões, a gente tem aí, né, em 0,2% do potencial que poderia ter ficado para o fundo. É desembolso? Bom, de certa forma sim, porque eu estou abrindo mão de um desconto, né? Mas o desconto também não é uma coisa nova, né? Não é assim, não é de muitos anos atrás. Então, ainda assim eu posso decidir em fazer algo em prol, em benefício aí das nossas organizações, que vão ter projetos previamente aprovados. E essa é uma questão que eu quero assim deixar para vocês também. Não tem projeto ruim na sua estrutura, forma e objeto, tá certo? Todos eles passaram por crivo de gente com um olhar social, com um olhar de quem quer ver qual é o resultado que vai ter lá no final. Tá? Então, se você recebe um pedido de aporte, né, para um projeto por alguma das leis de incentivo, olhe com carinho também. Tá? Vai fazer a diferença na vida, certamente, aí de muita gente. Tá? Para finalizar, a gente vai estar lançando aí na semana que vem, não colaborou a fonte ali, mas este ano é completado os primeiros 10 anos do Dia de Doar no Brasil. Blumenau está desde 2019, então a gente tem aí 4 anos já, 3 anos correndo e vamos para o 4º ano do Dia de Doar aqui na cidade. Temos o Instagram, Doa Blumenau, tá? Por lá a gente vai fazer também as comunicações. O núcleo do terceiro setor vai ser assim o promotor e incentivador este ano do Dia de Doar, então a gente está com umas ações aí, planejando umas ações muito bacanas. O dia em si ele é celebrado no dia 28 de novembro, mas a gente vai estendê-lo, talvez assim, a gente inicia o Dia de Doar no dia 28 e ele vai até o final do ano. Tá? Porque uma das questões que nos motivam é que todo dia é dia de doar, não é só um dia específico. Tá? E vai ter ações bem bacanas aí, que envolve aí algumas personalidades aí do mundo artístico aqui da nossa região. Vai ser bem, bem legal. Agradecido em nome do Sereni pela oportunidade, né, também pelo convite de estarmos aqui falando um pouco e trazendo um pouco da experiência de tudo aquilo também que o Loriberto trouxe. Não tudo do que ele trouxe muitas informações, né, então, claro que nós não estamos em tudo aquilo ali, né, mas é sempre uma oportunidade. Mas meu nome é Elcido, né, estou há 22 anos no Sereni, sou secretário-geral, e para auxiliar também ali a gravação, então sou um homem branco, né, cabelos grisalhos, em processo de migração para, quer dizer, cabelos castanhos em processo de migrando então para o grisalho, né? É o tempo que faz isso, né? Mas tudo bem. Estou com a camisa cinza, polo, né, e calça jeans e cabelos então curtos. E falar um pouco então do Sereni, né, que Sereni, claro, é uma sigla, né, de Centro de Recuperação
Nova Esperança, né? O nosso lema, né, é para uma vida sem drogas, e pelo lema, você já, para quem ainda não conhece, né, então já remete-se àquilo que nós atuamos, naquilo que nós trabalhamos, né, e nós atuamos no resgate e na transformação de vidas. Né, nós damos oportunidade para que as pessoas com problemas com a dependência química, então, possam ter uma transformação de vidas, e aqui não preciso estar entrando em detalhes, de quanto é problemático, né, esse assunto, né, em toda a sociedade, mas também dentro das nossas famílias, né, o que isso tudo traz. Algumas informações, né, do Serene. Foi fundado em 1989, ou seja, esse ano completou então 34 anos, né, foi fundado pela MIUC, que é a Missão Evangélica União Cristã, que é a nossa igreja que fica ali na Rua Antônio da Veiga. Somos um centro de recuperação, né, com cunho cristão, de pessoas que são dependentes dependentes das drogas e do álcool, né? E nós somos uma modalidade de atendimento de comunidade terapêutica, né? Muitos devem ter ouvido, né, de centros de recuperação. Não está errado, né? É um conceito técnico, assim, mais antigo, mas que vale para os dias de hoje. Mas hoje, pela legislação, então somos uma comunidade terapêutica que tem a finalidade, então, de tratar essas pessoas. Aqui as caixinhas cortaram, mas ali embaixo diz que, então, nossa proposta de tratamento, ela é de 6 meses, podendo chegar a 9 meses. Vocês estão falando de 180 dias ou mais, né? Então, essas são, assim, algumas informações nossas. Então, nós temos a matriz, que fica em Blumenau. Nós temos uma unidade que fica em Palhoça, que é na Grande Florianópolis, né? E temos uma unidade em São Bento do Sul, temos uma unidade em Ituporanga, aqui a fonte também não me ajudou, mas é aqui que nós atendemos o público feminino. Nós estamos lá com 42 mulheres acolhidas, né? Então, últimos tempos, toda semana estou indo para lá, né? Eu dou esse suporte administrativo e financeiro para as nossas unidades. Então, assim, essa unidade de Ituporanga, ela sempre nos chama a atenção. A gente tem um carinho, né, maior, especial, né, porque lá nós atendemos mulheres, e assim, o que tem ocorrido de que nós estamos ali há 14 anos, né, indo para 14 anos agora, e assim, coincidência ou não, mas nós tínhamos historicamente aqui na faixa de 18 mulheres acolhidas, tá? Com o advindo da pandemia, todo esse processo que ocorreu nesses últimos 3 anos e meio aí, quase 4, nós estamos hoje com 42 mulheres. Nós mais do que dobramos o número de leitos. E temos 12 mulheres na fila de espera. Então, uma problemática muito grande. A dependência química nas mulheres, ela é muito antiga, sempre é, né? Mas ela era mais no anonimato, né? Mais em casa, mais do cuidado da família, mesmo com essa dependência, né? Mas isso tem aparecido muito nos últimos 3 anos, tá? O quanto a pandemia influenciou nisso, nós não sabemos dizer, não conseguimos diagnosticar isso, tá? Mas esse é o tempo que aconteceu. Temos também uma unidade em Lapa, no Paraná, né? Então tem essa unidade aqui também. Temos uma em Joinville, que é o atendimento especializado, terapêutico, no caso, atendimento psicológico, né? Nós temos psicólogos que a gente faz o atendimento, então ali não é uma internação das pessoas, mas a pessoa vem ali com a sua família, se necessário, e tem o seu atendimento. E nós temos um quiosque que fica no terminal da Itopava, né, no bairro da Itopava Central. Então é uma unidade comercial que nós também temos ali, que foi inaugurada em março de 2021, dentro da Covid. É uma coisa divertida, né? É de emoção que se vive, né? Então, e temos a administração central, né, que essa é o que eu represento, né, que dá todo esse apoio, esse suporte na área de financeira, administrativa, de RH, de marketing, de captação de recursos, de capacitação, né, de contabilidade fiscal. Então, ela fica também aqui. Atendemos, né, na parte de internação já mais de 18 mil pessoas. No momento temos 308 vagas, né, leitos. Só em Blumenau são 96, né, dessas 308. Temos 81 funcionários, nossos funcionários são seletistas, são registrados como em qualquer e toda empresa. Temos 14 voluntários fixos, tem alguns que são esporádicos, vão e vêm, é bem variado, né? E um dado assim bem interessante, nós atendemos pessoas
E essa galera come, tá? Assim como nós também, né? Dá para ver o nosso café, né? Ou seja, praticamente 450 mil refeições a gente serve por ano, né? Só refeições, né? Fora todo o atendimento que a gente dá através das nossas equipes, né? Algumas fotos, né, do que a gente faz, né? Nós trabalhamos, né, atuamos, né, com pessoas, e eu sempre digo de que quando você cuida de pessoas, quando você trabalha com pessoas, quem vai trabalhar com pessoas, são equipe, né? Então não tem um chat GPT ou Google, alguma coisa que faz isso, né? Ajuda, claro, tudo no processo, facilitou para nós bastante, mas não substitui o convívio e o cuidado, né, que precisa ter, então, junto a essas pessoas, tá? Então, mais algumas fotos, esse que é o auge, né, quando é a certificação, quando a pessoa termina, então esse tempo aí proposto de 6 meses, né? Além disso, nós temos 2 projetos chamados Renovar e Sobriedade, né, que são programas, né, dentro das nossas unidades, né, que são de acompanhamento, né, e também de encaminhamento das pessoas, ou seja, né, nós fizemos visitas através dos nossos profissionais e onde há necessidade então de fazer algum encaminhamento, então é feito os encaminhamentos então para as nossas unidades. Então temos um trabalho grande que é também de prevenção, então nós trabalhamos em 2 grandes áreas, que é a prevenção e o tratamento, o acolhimento, né? Então essas 2 coisas caminham muito junto, né? Essas atividades são realizadas em empresas, em escolas, em comunidades, em igrejas, e atualmente, na média, nós atendemos então 30 mil pessoas então, por ano nesse programa. Alguns eventos que a gente faz para angariar recursos, ou seja, visando a sustentabilidade, né? Então nós temos aí a corrida, temos o pedal, temos o costela, fogo de chão, ou seja, vendido tickets, né? É feijoada, é café, ou seja, a alimentação, a gastronomia, ela é muito, muito forte quanto à busca também da captação de recursos, né? Especificamente, né, Loriberto, né, agora dentro dos projetos do FIA, né, e também nós temos projetos no FIA, no LI e na Rouanet, né, ou seja, na Fundo da Infância e Adolescência, na Lei do Incentivo ao Esporte e também na Cultura no Rouanet. Essa da Rouanet, ela é mais recente, né, nós já temos já temos projetos, mas ela chegou por último a nós porque uma das primeiras coisas que precisávamos fazer era atualizar o nosso estatuto para contemplar todas as ações da cultura, que é uma exigência do Ministério da Cultura, né? Então, por isso que a Rouanet, ela está aí conosco agora nos últimos 3 anos, né? Eu fazer a leitura de alguns objetivos e benefícios, né? Esse é o objetivo hoje aqui de trazer para vocês aquilo que o Loriberto trouxe lá atrás, aquelas oportunidades, aquele direcionamento daquele valor de imposto de renda, o que ele traz de benefício direto para uma OSC. Eu falo aqui do Serene, mas, né, são 1.321 OSCs aqui em Blumenau, né, CNPJs, um deles é o nosso, né, e o que isso diretamente atinge, não só o público que está conosco, as pessoas que estão internadas conosco, mas também a comunidade em geral, tá? Porque nós atuamos de forma externa também, tanto na prevenção como também nesses projetos. Propiciar que os adolescentes, né, que estão acolhidos no Serene tenham acesso a passeios recreativos e de lazer, né, saudáveis, né, visando a inclusão social, o exercício da cidadania, fortalecimento de vínculo e a mudança para um novo estilo de vida. É isso que nós proporcionamos. Nós damos uma oportunidade para que essas pessoas que estão conosco, que eles tenham um novo estilo de vida, muito e bem diferente daquilo que eles vêm vivendo, tendo esse processo antes de chegar ao nosso trabalho. Introduzir os benefícios provenientes de aulas de artes, pinturas em telas, educação musical e atividades lúdicas como forma de auxiliar o adolescente na mudança de um novo estilo de vida, né, repetido, e com isso superar sua condição de dependência das drogas. Né, quero chamar a atenção, estamos falando de artes, pinturas em tela, ou seja, né, tudo projetos habilitados que podem ser financiados através, então, da renúncia fiscal, então, a partir do imposto de renda. Né. Além disso, não sei porque que às vezes trava, mas tudo bem. Realização de atividades desportivas de participação junto à comunidade, né? Ou seja, esse olhar novamente para fora. Tá? E, além disso, possibilitar o incentivo do desenvolvimento infanto-juvenil de maneira saudável, livre das drogas e de hábitos, né, deletérios à dignidade, ou seja, né, destrutivos à dignidade,
autonomia e liberdade humana, assim como oportunizar ambientes lúdicos que explorem a cooperação, solidariedade e o bem comum. Além disso, conscientizar a sociedade em geral dos riscos do uso e abuso de substâncias psicoativas e da necessidade da prática esportiva como alternativa na busca por mais qualidade de vida. Esse é o objetivo, os benefícios da nossa corrida e nossa caminhada para uma vida sem drogas, que muitos de vocês já devem ter ouvido. Estamos na 18ª edição, ano que vem então 19ª, provavelmente em maio que vai estar acontecendo, é a previsão. Então esse é um dos benefícios que esse evento, por exemplo, também traz, que é financiado através da Lei de Incentivo ao Esporte, que é o LI que o Loriberto então apresentou para nós antes. Algumas fotos agora, quero passar de forma bem rápida, de atividades acontecendo através desses projetos financiados pelas leis de incentivo. Tá? Então, atividades de orientação, de prevenção, e também de terapias, de jogos. Aqui é a unidade então feminina que eu falei, em Tupuranga, então é muita gente, então também uma atividade através desses projetos. Junto a crianças, temos muitos trabalhos junto às escolas, tá? Isso aqui é uma delas, tá? Temos a Mostra Cultural, que é muito forte, inclusive vai ter novamente agora, todo final do ano tem, agora em dezembro. Temos o projeto Bate e Volta, que é a questão do dia de passeio com os adolescentes. Os adolescentes têm a oportunidade de estar junto a uma pizzaria, estar num ambiente protegido pela nossa equipe. A escolinha de futebol, então todo sábado de manhã e quarta-feira de manhã e à tarde, tem a escolinha de futebol à disposição, totalmente gratuita, para as crianças do bairro e da região, no caso da região norte, de Blumenau. Então, assim, uma grande oportunidade também de estar desenvolvendo, de estar prevenindo, ou seja, aqui percebe-se que há um momento que de uma orientação que os professores da escolinha então fazem, uma abordagem com eles, tá? O passeio ciclístico, Pedal do Bem, que é financiado pelo FIA, o Loriberto deve lembrar disso aqui. Esse ano não ocorreu essa edição porque os editais do FIA saíram muito tarde, não sei o que aconteceu, mas demorou para sair, com isso nós não conseguimos inscrever mais o projeto para esse ano. Esse aqui é bem conhecido por rapaz lá que faz a gravação, e o Loriberto, então a apresentação aqui, acho que foi ali na Itaipava Norte, na antiga Rivagem, acho que foi ali, mas mês passado, agora final do mês, esteve no Teatro Carlos Gomes, o nosso coral, então ele se apresenta, então projetos também financiados, tá? Momentos dentro do próprio Serene, aqui foi na virada do ano, então uma atividade que a gente faz ali com todos eles, com música, e com algumas apresentações artísticas, então isso é celebrar a vida, isso é algo bem diferente daquilo que muitas vezes nós vimos nas ruas, das pessoas que estão aí jogadas, estão aí à mercê da sociedade, ou estão perturbando todas as nossas famílias, e aqui é um momento que nós oportunizamos para que eles possam de fato celebrar uma vida saudável, uma vida sem drogas, literalmente. Alguns números, os nossos projetos captados e aplicados nesses últimos 12 meses, então foi de 525.748. Se vocês lembram dos slides do Loriberto, é um valor relevante, ele corresponde a 6% da nossa receita bruta anual, apenas 6%. Dá para melhorar e ele fica muito aquém das possibilidades que muito bem o Beto então trouxe para nós antes aqui. E para chegar a isso aqui é bastante trabalhado, tá? Junto aos contadores, junto às empresas, para sensibilizar e mostrar tudo isso. Então, o que a gente precisa é de portas abertas, precisa de contatos para que a gente possa chegar, apresentar isso e sensibilizar e fazer esse direcionamento, então, desses recursos, desses valores, dos impostos, então, que são recolhidos. Mas 525 mil, nós temos uma notícia um pouco melhor. Nós temos projetos, então, cadastrados, que estão em aprovação na ordem de 948 mil, que está sendo aplicado nos próximos 12 meses. Então, a gente conseguiu evoluir aqui
quase dobrando, né, o valor, né, mas é algo que precisa ser, como eu falei, né, tem que ter muita dedicação, né, para tudo isso, né, uma sensibilização, né, e também das pessoas tirarem tempo, os contadores, né, os gestores, tirarem tempo para e ter essa visão social, né, de apoio a projetos sociais, né. E quando eu falo em projetos cadastrados, tá, para chegar, né, o Loriberto sabe também dizer muito bem, mas para chegar a ter um projeto cadastrado, né, e aprovado, né, mas vamos se ater ao cadastro que é da nossa responsabilidade. São plataformas, né, que o governo disponibiliza, né, é muita coisa a ser feita, né, é muito trabalho a ser feito, e sim, são várias amarras, né, e os projetos precisam ser contundentes, precisam ter, né, precisam ter uma lógica, né, e também de execução, orçamento, equipe técnica e tudo mais. Então, de fato, é algo muito grande. Mas, na nossa experiência, e o que eu queria trazer para vocês e motivar vocês também, é de que vale a pena, né? É possível estar fazendo tudo isto, né, e ter esses benefícios, os quais as fotos e os números e as fotos que eu mostrei antes demonstram, né, tudo isto, né? Mas para isso, né, nós precisamos ter uma equipe técnica qualificada, né, alguns dos nossos profissionais que nós temos, né, pessoas contratadas, nós temos uma contabilidade interna, por exemplo, contador, temos assistente social, tem que ter o captador, tem que ser um profissional, né, hoje você não faz mais captação de recursos de forma sem uma qualificação técnica, sem um conhecimento, né, hoje você não adianta só ir com o coração, tá? Você precisa ir com a razão junto também e com o conhecimento, né? Então, todos esses profissionais, eles estão envolvidos nesses projetos. Vamos pegar o exemplo do pedagogo, né? Parte do salário do pedagogo, ele e pode ser pago com recursos desses projetos sociais da renúncia fiscal, tá? A outra parte, claro, aquilo que compete ao projeto. As outras horas, né, que ele destina ao atendimento lá dentro, então, claro, são financiados com recursos próprios ou através de outros convênios, tá? Mas, ou seja, por trás disso tem que ter, de novo, né, tem que ter um conhecimento, tem que ter um estudo e tem que ter uma sabedoria para você encaixar legalmente, por exemplo, a tua equipe técnica dentro desses projetos, tá? Então, tem tudo, tem leis para isso. A lei, ela é legal, ela é favorável. A gente sempre diz, né, Loriberto, que ela podia ser até melhor, né, até ser mais prática, né, tanto na aplicação quanto ao projeto, ou até para a empresa ser mais prática, mas é o que se tem. E esse aqui é um momento também de nós estarmos fomentando isso, de estar melhorando, estar arredondando mais essas legislações todas, né. E aqui embaixo eu coloquei, então, que nós precisamos ter profissionalismo nos projetos, né, então essa nossa equipe demonstra, né, que precisa ter, nós precisamos ser profissionais, porque havia um atendimento mais antigo de que assim, qualquer um faz um trabalho social, só basta querer, coisa assim. Não, isso tudo ajuda, mas você tem que ter também as pessoas certas para isso. E aí, prestação de contas, né? Só de prestação de contas nós poderíamos ficar aqui mais 2, 3 dias falando só de como prestar contas, o trabalho que é isso, tá? Ó, aí, ó, quer ver o nosso núcleo do terceiro setor, as reuniões, tá? Toda reunião, prestação de contas, já dá uns arrepios, alguém já vai buscar café, vai buscar um chazinho, já porque dá um negócio ruim, tá? Mas sim, quero dizer para vocês que é possível, tá? Dá trabalho, né? E se você tem as pessoas treinadas, você tem as pessoas certas, você tem as pessoas com coração no projeto, na entidade, é possível também cumprir a prestação de contas, tá? E se não cumprir, vai ter que devolver e você não vai estar habilitado para os próximos editais, tá? Por exemplo, né? Então, assim, para fechar, Beto, cumprindo o meu tempo, né, que foi me proposto, né, o Serene é um lugar de recomeço, né, recomeço de vidas, né? E essa foto é bem bonitinha, né? Ou seja, no Google você acha ela muito fácil, está livre, né? Ela está disponível, tá? Então essa foto é muito legal. Mas essa é uma foto bem mais bonita. Essa é uma realidade. Essa é uma família, né, onde o rapaz aqui então terminou o seu tempo, né? E ele está com a família, né? Então essa foto aqui é legal, ela é Google. Essa aqui é do Serene. Essa é de vidas transformadas, é de projetos sociais. E é isso que nós damos. E você vai dizer, eu sei, mas dependente químico a cidade está cheia, parece que vocês não fazem nada. Fizemos bastante coisa, mas o problema é muito grande. E também precisamos reconhecer que nós conseguimos atingir a minoria, tá?
E mais aquilo que nós fizemos, a diferença para essa família aqui, ela é muito grande. E assim, quando a pessoa ela é dependente química, ela atinge negativamente mais 24 pessoas junto a toda a sociedade. Isso não é um índice, não é um indicador nosso, é da Organização Mundial de Saúde, tá? Então, se esse rapaz aqui negativamente ele atingia 24 pessoas, quando ele está recuperado, quando ele tem uma outra vida, quer dizer que ele atinge positivamente mais 24 pessoas. Então, quem é bom de matemática vai entender, puxa, assim, então são 48 pessoas afetadas. É isso, né? Menos mais dá 48. Então, é isso que a gente proporciona. É a minoria, mas para aqueles que se engajam, né? Que querem uma mudança de vida, o Serene é um lugar de recomeço. Então, obrigado, né, pela oportunidade, fico à disposição, perguntas e tudo mais, tá? Então, o Serene é uma das OSCs que estão habilitadas, né, estão disponíveis para receber, então, esses aportes, né, então, por exemplo, do imposto de renda e de incentivos fiscais para executar, então, os seus projetos. Então, muito obrigado, né?